Bendiga ao Deus Criador. Este será o título da nossa 10ª lição do segundo trimestre do ano de 2023 da classe de jovens. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. Eu já estou aqui para que nós possamos continuar meditando juntos nesta revista em que nós estamos aprendendo cada vez mais com os ensinamentos que Salmos têm a nos oferecer. Bom, se você já é meu aluno antigo, se já me acompanhava aqui antes deste trimestre, você reconhece estes cenários, livros que estão aqui atrás. Hoje eu estou aqui na sala pastoral dos meus pais, gravando esta pré-aula para os irmãos atrasada, porque nós tivemos um imprevisto lá em casa. Eu não sei se os irmãos já viram acontecer em algum lugar. Conosco aconteceu pela segunda vez. Teve, acho que é bolsão de ar, que chama, embaixo do piso da nossa sala, e começou a levantar o piso, foi quebrando tudo, enfim. Não teve como gravar, nós tivemos que sair de casa, e agora eu tô aqui gravando de forma emergencial aqui na sala dos meus pais. Mas, enfim, nada disso é muito relevante. Vamos para a aula, que é o que importa. Hoje nós iremos falar, então, a respeito do Salmo 104. Nossa aula está prevista para o dia 4 de junho, próximo domingo, e nosso texto principal está lá no Salmo 104, no primeiro verso, que nos diz o seguinte, o primeiro 35. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvai ao Senhor. No resumo da lição, nos diz o seguinte: Deus é majestoso e glorioso, e as suas obras revelam uma magnificência, a sua, magnificência. Por isso, nós somos chamados a louvá-lo, a meditar em seus feitos e a bendizê-lo por toda a vida. Antes de nós entrarmos aqui nos objetivos da nossa aula, eu já quero pedir que você, por favor, deixe o seu like neste vídeo. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo, pode se inscrever. Se você quiser deixar um comentário, alguma pergunta, sugestão, pode deixar aqui embaixo. Me conta se já aconteceu na sua casa do piso começar a levantar, é horrível, faz um barulhão, enfim. Deu todo um trabalho aqui, todo um transtorno, mas estamos seguindo, Na vida do crente acontecem também dificuldades, Os imprevistos, eles ocorrem na nossa vida, então me conta aqui embaixo nos comentários. E agora vamos para os objetivos da nossa aula. Primeiro, precisamos explicar aos nossos jovens a glória e a majestade de Deus apresentada no Salmo 104. Segundo, precisamos conscientizá-los de que Deus governa a sua criação. E terceiro, saber que o Salmo 104 é um convite para nos deleitarmos no bem do Senhor. Nosso texto bíblico está lá em Salmo 104. Nós leremos dos versos, 1 ao 5, 9 ao 12, 19 ao 24 e o 35. Vamos ler juntos? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor Deus meu. Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como de uma veste, estende os céus como uma cortina, põe nas águas os vigamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Limite lhes traçaste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu que nos vales fazes rebentar nascentes que correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos monteses matam com elas a sua sede. Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Designou a lua para... 19 de novo. Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso. Ordens à escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leãozinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhem e se deitam nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém? Que versos maravilhosos! O livro de Salmos nos presenteia com tantas riquezas para que nós possamos entoar ao Senhor todas estas palavras tão lindas. Será que nós teríamos talento para escrever de forma tão bela a respeito da obra criadora que o Senhor fez?
Muito provavelmente não. Então nós temos a oportunidade de ler um salmo, como é o 104, para o Senhor, para adorá-lo, para bendizê-lo. Olha que oportunidade maravilhosa de louvar ao Senhor através do Salmo 104. Você pode abrir a sua Bíblia e falar: Senhor, hoje eu vou louvar a Ti com o Salmo 104. O Senhor não só inspirou o autor dele, como o Senhor preservou para que esta mensagem deste hino chegasse até nós. Então é porque o Senhor gostaria de ouvi-la e de que nós a conhecêssemos. Por isso, é tão importante que nós possamos adorar a Deus também mediante as Escrituras. Nós podemos adorar lendo o que a palavra de Deus tem a nos oferecer. Vamos para a nossa introdução? Nesta lição, nós estudaremos um hino de louvor que celebra as obras de Deus. Nesse sentido, nós trataremos a respeito da glória e da majestade divinas. Veremos também como Deus governa a criação, destacando o seu poder criador, ordenador e sustentador. E, finalmente, nós refletiremos a respeito do convite do salmista a cantar ao Senhor, a meditar em seus feitos e a bendizê-lo para sempre. Esta lição é um convite para, a partir da perfeição da obra de Deus, encontrarmos sentidos para superar obstáculos em nossa vida espiritual. Primeiro tópico, a glória e a majestade de Deus. Qual é a estrutura do Salmo 104? É o que o primeiro subtópico vai nos explicar. O Salmo 104 inicia e encerra com a seguinte expressão: bendize a minha alma ao Senhor. Ele é um hino de celebração da criação de Deus, das coisas ordenadas e sustentadas por Ele mesmo. Muitos estudiosos o remontam ao primeiro e ao segundo capítulo de Gênesis. Por isso, nós podemos apreciar uma divisão do Salmo 104 parecida com os dias de Gênesis. Então, no primeiro dia nós temos a luz, que está aqui no verso 2 do Salmo 104. No segundo dia, a divisão da água. Então, do verso 2, parte B, até o verso 4. No terceiro dia, nós tivemos a separação entre a terra e a água, que vai estar descrito a partir do verso 5 até o 13. Nós tivemos vegetação e árvores do verso 14 ao 18. No quarto dia, luzeiros como guardião do tempo, que está descrito a partir do verso 19 até o 24. No quinto dia, criaturas marinhas, do verso 25 ao 26. No sexto dia, animais terrestres, o homem, verso 21 ao 24, e alimentos para as criaturas, do verso 27 ao 30. Assim, essa estrutura revela a majestade e a glória do Criador. E é por isso que nós somos convidados a deleitar a nossa alma à vista do maravilhoso trabalho manual do Deus Todo-Poderoso. Eu amo outro verso do Salmo, do livro do Salmo 19, onde o salmista Davi vai dizer para nós que a criação é obra dos dedos de Deus. Eu acho tão lindo que é fruto do trabalho manual de Deus. O nosso Senhor fez tudo o que nós vemos e que nós classificamos como belo. Por isso que o Salmo 104, ele nos constrange a adorar a Deus, porque você começa a ler e ver o que Deus fez. E a gente vai ficando embasbacados, né? Você vai ouvindo aquilo e falando: uau, meu Deus criou tudo isso. Ele, de forma organizada, fez com que primeiro nós tivéssemos um ambiente preparado para depois receber habitantes. É só depois de já ter um ambiente preparado que o Senhor começa a colocar na terra, lá em Gênesis primeiro, as primeiras criaturas. Então ele vai colocando primeiro plantas, depois animais, depois o ser humano. Então o ser humano só chega na criação quando já está tudo pronto. Mas o Senhor não só criou, e não só criou de forma ordenada, ele também sustenta, ele mantém aquilo que ele fez. Olha o convite que esta aula nos faz para adorarmos ao nosso Deus, para glorificarmos pela grandeza, pela soberania e pela majestade que nós podemos enxergar naquilo que ele fez. Amém? Glórias a Deus, que aula maravilhosa. Segundo subtópico, Deus está vestido de glória e majestade. Os versículos 1 e 2 dizem que Deus está vestido de glória e de majestade, além do céu serem uma cortina, as águas o vigamento de sua morada, bem como os anjos e ministros, ventos e labaredas de fogo. É o Deus que está assentado sobre o globo da terra, como Isaías fala no seu capítulo 40, versículo 22, em que a glória e majestade revelam a sua face e o seu santuário revela a sua força e formosura. Logo, os 4 primeiros versículos do Salmo 104 revelam razões preciosas para que os seres humanos exaltem e adorem a Deus. É o que eu estava dizendo, esta aula, toda ela é um convite
uma oportunidade para que nós e os nossos jovens possamos adorar a Deus, possamos louvá-lo. Às vezes, nós nos tornamos pedintes na oração. A gente pede, pede, pede na oração e esquece de que as nossas orações também são um momento de adorar a Deus, de reconhecer quem Ele é, de agradecê-lo por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. Não só o que Ele faz diretamente para nós. Ah, Senhor, obrigada pelo carro, obrigada pelo emprego. Não, Senhor, obrigada pelo sol. Senhor, obrigada pela beleza que existe no meu dia a dia. Eu não sei onde você mora. Se existem paisagens naturais aí perto de você, ou se você mora no centro de uma cidade, né, selva de pedra, como a gente gosta de falar. Mas enfim, se você mora naqueles lugares que a gente olha e fica assim, uau, me conta aqui nos comentários, porque eu quero sentir uma invejinha, perdão pela palavra, mas pelo menos saber que tem alguém desfrutando da beleza da criação de Deus. Eu moro em Curitiba, como eu já falei aqui para os irmãos, e bom, ao redor aqui de mim, não tem muita coisa natural pra gente ver. Nós temos muitas árvores, temos um céu lindíssimo, graças a Deus. Na casa que eu moro, a gente consegue ver o sol nascendo, bate bem na janela da sala e se pondo todos os dias. Então a gente tem acesso, claro, à natureza. Mas, quando eu vejo aqueles lugares que tem aquele campo lindo, aqueles montes, você fala, ai, gente, é um convite ainda maior, né? Pra nos lembrar de que Deus existe e criou tudo aquilo. Porque às vezes a gente se esquece. Às vezes a gente tá numa correria tão grande na nossa vida, né? Acorda muito cedo e tem tantos afazeres que a gente se esquece de parar, olhar para a natureza e ter a oportunidade que o salmista tinha e dizer, uau, obras dos dedos de Deus. Vamos lá para o nosso terceiro subtópico, contemplando a glória de Deus. É bem possível que você esteja vivendo dias em que não se sinta disposto ou disposta a bendizer o Senhor. Pode ser que uma tormenta misturada ao furacão tenha se abatido sobre a sua vida. Uma decepção com o vestibular, ou outra com uma vaga de emprego que não se abriu, uma decepção afetiva ou qualquer outra circunstância que trouxe incômodo para a sua alma. Muitas vezes a nossa fé é posta à prova diante de uma experiência de sofrimento. Uns acabam perdendo a fé nesse processo, mas outros conseguem superá-lo e sair fortalecidos com o poder do Espírito Santo. Isso acontece quando nós conseguimos compreender que o Deus majestoso revela sua glória, força e formosura, até mesmo nos dias mais sombrios. Ainda que o momento seja de vazio e sem forma, todavia, Deus é poderoso para dar um acabamento perfeito. A ordem e a sustentação da criação nos revela um Deus majestoso e formoso que ordena e sustenta a nossa vida por completo. Amém? O Senhor ordena e sustenta toda a nossa vida. Ele está interessado em cuidar de cada detalhe das nossas vidas, dos nossos dias. Mas a pergunta é, você tem permitido que o Senhor controle e ordene cada detalhe da sua vida? Fica aqui uma pergunta para nós, para a nossa reflexão. Segundo tópico, Deus governa a criação. Então, primeiro subtópico, Deus criou. A questão de apresentar Deus como Criador é de grande importância para nós cristãos, porque ela responde perguntas como de onde viemos, qual é a nossa origem, para onde vamos, que são perguntas existenciais, todas nós vamos fazê-la em algum momento da nossa vida, principalmente no momento ali de pré-adolescência, adolescência e também quando nós estamos em crise. Nós perguntamos, não é mesmo? Quem nós somos? Será que Deus existe mesmo? Quando a nossa fé é abalada, quando os dias são sombrios, quando alguma coisa trágica acontece na nossa vida, na nossa família, a gente se questiona sobre quem é Deus, onde Ele está. Às vezes já acontece alguma coisa na nossa vida e a gente fala, onde estava Deus quando isso acontecia? Então perceba que, às vezes, nós nos questionamos, mas é justamente por isso que nós precisamos estudar que Deus é o Criador. Porque nestes dias mais sombrios nós seremos lembrados que sim, Deus fez tudo o que existe. Então veja só, nós temos desde o início, o entendimento do início da Bíblia, né? Gênesis primeiro, que o Senhor criou a luz, que Ele dividiu as águas, que Ele criou vegetação e árvores, que Ele criou as criaturas marinhas, os animais terrestres, o homem e também os alimentos para as criaturas. Nesse sentido, tudo que nós vemos na criação tem a assinatura celestial do Criador. Ora, sem Deus não haveria o sol, a lua, as estrelas, o céu, a terra, os animais. Sem Deus, nem você, nem eu, nem os nossos jovens, nenhum de nós existiríamos. É porque Deus nos criou que nós existimos. Então os nossos questionamentos, eles devem ser direcionados a Deus, porque nós só podemos nos questionar porque Ele nos fez. Então o que veio antes? Deus. O
O que veio primeiro? Deus. O que veio antes de mim? Deus. O que veio antes dos meus questionamentos? Deus. É por isso que nós sempre precisamos voltar a nossa atenção para Ele. Ele é o maior interessado em nos ver bem, porque foi Ele que nos fez. Segundo subtópico, Deus ordenou. Deus não apenas fez, Ele também ordenou. Deus não apenas criou, mas Ele também ordenou a sua criação. Pense nos ciclos das estações do ano. O verão, o outono, o inverno, a primavera. Tudo foi ordenado pelo Criador. Agora pense no ciclo vital das plantas. Germinação da semente, crescimento da planta e produção de novas sementes. Assim também no ciclo vital dos seres vivos. Eles nascem, se desenvolvem, reproduzem e morrem. Pense também nas fases do desenvolvimento do ser humano, na infância, na adolescência, na fase adulta e na velhice. Tudo na criação humana, quanto vegetal, tem um tempo estabelecido e ordenado por Deus. Isso não é aleatório ou não é por acaso, mas isso revela que existe um Criador que ordenou com precisão tudo que Ele mesmo criou. Por acaso a sua vida não pode ser ordenada por Ele? É o que eu perguntei agora há pouco. Este Deus que criou tudo que existe, será que Ele tem liberdade para cuidar de nós? Para cuidar dos nossos sonhos, dos nossos desejos? Será que nós temos tentado exigir de Deus que Ele cumpra os nossos desejos? Ou será que nós temos sido mais humildes e falado, Senhor, que apenas desejos que venham de Ti façam morada no meu coração? Essa é uma oração que eu tenho aprendido a fazer a Deus. Sabe, ao invés de ficar fazendo aquela lista imensa do que eu quero, do que eu deixo de querer, eu tenho começado a pedir que, Senhor, eu não venha sentir um enorme desejo, uma enorme vontade de colocar como sonho da minha vida algo que o Senhor não deseja para mim. Porque a minha prioridade máxima é viver a tua vontade, é estar no centro da tua vontade. Então que eu possa desejar e sonhar com aquilo que o Senhor deseja para mim também. Porque não existe ninguém mais interessado em me ver vivendo seus planos do que o próprio Deus. Olha como é maravilhoso essa ciência de que Deus criou e Ele também ordenou, então nada é acaso. Nós não somos frutos do acaso, do aleatório, nós somos frutos de Deus, dos sonhos de Deus. Ele nos desejou, Ele nos fez. Eu amo a passagem para Jeremias, lá no capítulo 1, versículo 5, que o Senhor vai dizer, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conheci. Sua mãe não sabia que você estava vindo, mas eu já tinha te chamado de Jeremias. Eu já tinha dado um propósito para a sua existência. Você seria profeta das nações. Olha como Deus é maravilhoso. Ele criou, Ele ordenou. E o terceiro subtópico vai falar que Deus também sustenta. Então Ele criou, Ele ordenou e Ele também é quem sustenta. Deus criou, ordenou e não abandonou a sua criação. Ele estabeleceu as leis naturais que garantem o sustento e o desenvolvimento de tudo o que Ele formou. A respeito do ser humano, a palavra de Deus vai nos dizer lá em Zacarias, no capítulo 12, versículo 1, fala o Senhor, que forma o espírito do homem dentro dele. Já parou para pensar que além do sustento físico, Deus também sustenta a vida interior do ser humano? Você tem dentro de si algumas faculdades cognitivas sem as quais a vida seria impossível. Memória, atenção, imaginação, vontade, linguagem. É por meio dessas faculdades que a palavra de Deus comunica para nós a vontade divina e o Espírito Santo esclarece-nos a respeito de verdades celestiais. Por isso, o Senhor Jesus afirmou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4,4. Ora, Ele sustenta você física, emocional e espiritualmente. Amém? Aleluias! Que privilégio sermos parte das obras do dedo de Deus. Nós, suas criaturas, que tivemos o privilégio de não sermos só criaturas, que já era muito. Nós também podemos alçar a posição de filhos através da morte do Filho dele, do Deus encarnado que nos deu a possibilidade de ter a nossa comunhão restaurada com o Pai e de sermos chamados de filhos de Deus, irmãos de Cristo por adoção. Você consegue adorar a Deus aí onde você está? Sabe, ouvir tudo que você está ouvindo te traz um desejo de adorar ao Senhor? Eu espero que traga. Eu espero que enquanto eu esteja ministrando aqui para você, o Espírito Santo esteja trabalhando em você. Talvez você está assistindo essa aula
no ônibus, a caminho do trabalho, voltando do trabalho, indo para a faculdade, enfim, não importa onde você estiver, que o Espírito Santo te alcance aí onde você está e que ele leve você a meditar, a refletir na grandeza do Deus que te sustenta de forma física, de forma espiritual e também de forma emocional. Amém? Vamos lá para o nosso terceiro tópico? Um convite para deleitar-se no bem do Senhor. Primeiro subtópico, cantarei ao Senhor. Por tudo que Deus fez e faz, o salmista diz, cantarei ao Senhor enquanto eu viver. É um convite para viver de maneira em que a vida seja digna de louvar a Deus. Assim, cante ao Senhor porque Ele criou você. Cante ao Senhor porque Ele ordena a sua vida. Cante ao Senhor porque Ele sustenta a sua vida. Em Deus, tudo é motivo para louvá-lo. Segundo subtópico, a minha meditação. Uma vida de louvor a Deus não pode ser dissociada de uma vida de meditação. Por isso, o salmista afirma: a minha meditação a seu respeito será suave. Por isso, eu me alegrarei no Senhor. Os judeus sempre tiveram em alta conta a prática da meditação bíblica. No Ocidente, infelizmente, essa prática não é muito comum aqui nos nossos dias. A meditação bíblica tem a ver com a ideia de pensar de maneira bem concentrada a respeito de algo bíblico e espiritual. Isso pode ser feito antes de um período de oração, após a leitura de uma porção bíblica. Por exemplo, nesta lição, nós estudamos a respeito da majestade de Deus como Criador, ordenador e sustentador da criação. Seria muito proveitoso parar um pouco e meditar a respeito disso. Algumas perguntas a partir do texto bíblico lido ajudam nesse processo. A visão de Isaías ajuda-nos a contemplar a beleza da majestade do Senhor. A visão de Isaías aqui no caso, no capítulo 6, versos 1 ao 3. Como podemos contemplar a majestade e a glória de Deus? O que eu era antes de Deus me criar? Que impacto tem em mim a verdade de que Deus me criou do nada? Consigo observar Deus organizando o seu plano em minha vida? Na infância, na juventude e também na fase adulta? Percebo os dias bem específicos em que contemplei a provisão de Deus? Essas perguntas meditativas devem ser feitas em profunda contrição espiritual e quebrantamento de espírito, com uma consciência de que Deus está presente. Quando praticamos isso de maneira disciplinada, somado à nossa vida de oração, o resultado é o seguinte: eu me alegrarei no Senhor. Aleluias! Após uma semana de prática, é notória a diferença em nossa vida espiritual. A prática da meditação bíblica tem base na Bíblia e na história da igreja. Homens de Deus do passado, como John Wesley, praticavam a meditação bíblica. Teremos muito proveito espiritual ao meditarmos em diferentes porções das Escrituras Sagradas. E terceiro e último subtópico, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Finalmente, o salmo encerra-se com o salmista, né? 1, 2, 3. Finalmente, o salmo encerra-se com o salmista exortando a própria alma a bendizer ao Senhor. Lembra-se de que a expressão bendize, ó minha alma, ao Senhor também inicia este salmo. Fica claro que, independente do que esteja acontecendo em nossa vida, temos muitos motivos para nos deleitarmos no Senhor. Após cantar ao Senhor e meditar em suas obras, não há outra coisa a fazer, senão bendize a minha alma ao Senhor, ou seja, permitir, desejar que a minha alma bendiga ao Senhor Deus, Criador, ordenador e sustentador de toda a criação e também da minha, da sua, da nossa vida. Amém? Professor, eu desejo que nesta aula o Senhor te capacite de uma maneira especial para que você possa ministrar essa aula tendo consciência da importância que é entendermos quem é Deus, porque isso muda os nossos dias, isso muda quem nós somos. Ter consciência de que Deus é o Criador de tudo que existe, que Ele é o ordenador de tudo que existe e também que Ele não nos abandonou, Ele nos sustenta. É maravilhoso para a forma com que nós iremos enfrentar os nossos dias. Também para a forma com que nós iremos trazer o Senhor para o nosso dia a dia. Deus não deseja ser um Deus de final de semana. Ele não quer só o nosso domingo à noite. Ele quer a nossa vida de forma integral. Ele quer ser não só nosso Criador e ordenador, mas Ele quer ser quem nos sustenta. Sabe quando o salmista vai dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza? Ele está falando na primeira pessoa. Ele está falando, Deus é o meu refúgio e fortaleza. E fica um convite para nós. Você também pode dizer que Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza? O salmista está falando dele. Ele está dizendo, eu direi do Senhor que Ele é o meu Deus.
Mas e nós? Nós podemos dizer que o Senhor é o nosso Deus na primeira pessoa. Você consegue dizer, Deus é o meu Deus. Ele me criou, Ele ordenou a minha vida e Ele me sustenta. E todos estes salmos juntos que nós estamos estudando ao decorrer desta revista nos fazem melhorar a nossa compreensão a respeito de quem é Deus, de quem nós somos e do que Deus deseja para as nossas vidas. Amém? Bom, Deus abençoe por ter chegado até aqui. Perdão o meu falatório do início, ficar aqui falando dos meus problemas. O que são os meus problemas perto da grandiosidade do Deus que nós acabamos de estudar, não é mesmo? Mas isso me faz entender também que o piso que estoura, os nossos planejamentos que vão todos pelos ares, tudo isso acontece nas nossas vidas. Faz parte da nossa vida terrena, que é toda desorganizada. Agora, o Deus que nós servimos. Bom, se os nossos planos saem do nosso controle, eu preciso te lembrar de que do controle dele nada sai, nada foge ao planejamento que ele faz. Então confia no Senhor teu Deus, medita na palavra dele e permita que a sua alma bendiga ao Senhor. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.